Se ganha o Brasil para melhorar a situação. Estamos iniciando mais um programa da série Diálogos e Petinetes, uma promoção conjunta do jornal Folha de São Paulo, do SESC, Serviço Social do Comércio, e da PUC São Paulo. É uma transmissão ao vivo para todo o Brasil, da TV PUC, em parceria com a STV, a rede SESC Senac de televisão. Estamos no Teatro da Universidade Católica, na capital paulista. Nosso diálogo hoje é em torno do tema A Perda, e os nossos dialogadores são Fernando Bonassi, que é escritor, dramaturgo e cineasta, tem diversos prêmios como roteirista no Brasil e do exterior, além de obras literárias adaptadas para o cinema e textos em antologias na França, Estados Unidos e Alemanha. Bonassi, desde 1997, é titular de 2 colunas na Folha de São Paulo. É autor de livros como Um Céu de Estrelas, da editora Siciliano, e O Amor é uma Dor Feliz, da editora Moderna. Corroteirista, aliás, de filmes como Os Matadores, do Beto Brant, e Estação Carandiru, do Hector Babenco. No teatro destacam-se as montagens de Preso entre Ferragens, dirigida por Eliana Fonseca, e Apocalipse 1,11, em colaboração com o Teatro da Vertigem. Para dialogar com Fernando Bonassi sobre a perda, nós convidamos Maria Helena Pereira Franco, que é psicóloga e psicoterapeuta com mestrado e doutorado em psicologia clínica pela PUC São Paulo, na qual ela é professora titular e coordenadora também do LELU, o Laboratório de Estudos e Intervenções sobre o Luto, por ela mesma fundado em 1996. Maria Helena é docente na área de psico-oncologia em cursos de especialização do Instituto Sede Sapienza, em São Paulo, em outros estados, e também membro do 4 Estações Instituto de Psicologia, onde atua com pessoas enlutadas. É autora, Maria Helena, entre outras obras, de A Psicoterapia em Situações de Perdas e Luto, da editora Livro Pleno, e também coautora de Vida e Morte, Laços de Existência. Ainda, ensaio sobre a formação e rompimento de vínculos. Esse diálogo sobre a perda terá a mediação de Bel Kranz, que é a editora do Caderno Equilíbrio, do jornal Folha de São Paulo, e minha, Mário Sérgio Cortella, que sou professor do Departamento de Teologia e Ciências da Religião da PUC São Paulo. Queria começar essa conversa com uma questão, da Bel Kranz, para nós olharmos um pouco aí o que significa a perda no nosso dia a dia. Bel. Bom, Maria Helena, a gente enfrenta uma série de perdas, Perda ali do ente querido, da morte, perda de identidade, perda de liberdade. Eu queria saber de você se a sociedade teria como proteger o cidadão das perdas, preparando-o para as perdas, ou as possíveis perdas que se tem ao longo da vida. Você acha que é possível isso? Eu acho que é possível. A gente pode até não pensar em preparar para a perda, mas entender que são movimentos necessários que acontecem na vida da gente. Entender a perda como transformações. Você não fica do mesmo jeito depois que você passa determinadas experiências que então são importantes e que fazem você pensar quem que você é, o que mudou na sua vida, mas só que a gente tem uma tendência que não é de preparar, que é de evitar, de tentar meio congelar. Você vai ficar sempre desse mesmo jeito e nada de mal vai te acontecer, como a gente se transformar fosse alguma coisa má. Então, acho que tem uma questão séria aí que a nossa sociedade, talvez ocidental, pós-moderna, não sei o que a gente vai chamar, que tende a ignorar esse movimento de transformação que as perdas podem trazer para a gente. Fernando, você acha que tem um lado positivo na perda, assim como a Marilena está falando, ou isso é conversa de psicoterapeuta? Não, eu acho que a gente já saiu concordando, assim. Eu acho que esta é a condição da vida. Quer dizer, eu não consigo imaginar... eu não estou nem generalizando isso, não estou nem colocando, nem pensando em como é que a sociedade poderia lidar com isso, e certamente há várias possibilidades, a gente vai discutir aqui. Mas me parece a condição, pelo menos da minha pessoalidade, tentar lidar com isso, assim. E eu fico pensando em obras de arte que fazem isso, no sentido da tragédia, de purgar a morte, de você entrar em contato com a perda, sofrê-la, e até para sair dela, para transformá-la em outra coisa. Eu acho que isso é a condição básica da vida. Eu não consigo imaginar. Eu fico pensando como é que poderia ser alguém que não admite esta possibilidade, assim. Eu não sei se essa pessoa seria capaz de sobreviver, assim, psiquicamente, sem lidar com isso. É possível, Maria?
Eu estou aqui pensando o que ele falou, né, nessa coisa da arte como uma possibilidade até de transcendência, né? E talvez quem tenha mais dificuldade em aceitar e lidar com as perdas sejam, paradoxalmente, os cientistas. Porque se você for ver os avanços, por exemplo, na medicina, na bioquímica e tudo mais, não estou sendo contra os avanços, absolutamente, mas eles são no sentido de tentar domar a morte. Né? Tá, legal, então a gente vai viver mais tempo, vamos tentar viver com qualidade, essa coisa toda. Né? Mas a gente vê, acaba sendo as pessoas que trabalham no sentido de ficar em luta com o processo natural. Mas você interpreta isso como uma incapacidade deles lidarem com a morte, assim? Porque também é um desafio da ciência. É um desafio da ciência. Quer dizer, a arte também tem desafios vitais, além do desafio mórbido, que também é um desafio para a arte, né? Sem dúvida, é um desafio da ciência. E o cientista quer encontrar respostas para determinadas coisas ou quer encontrar outros caminhos para poder tentar chegar naquilo lá. Maravilha, é por aí que a gente vai. Eu faço pesquisa também e eu fico intrigada com uma série de coisas. Mas o que eu vejo, isso acaba se refletindo muito com uma postura que a gente encontra no profissional que se defronta com a morte no seu cotidiano, que lidar com a morte para esse profissional é lidar com uma ameaça, e se a morte vence, então a coisa se configura quase como uma batalha mesmo, né? É um campo de batalha. Se a morte vence, significa consequentemente um fracasso daquele profissional. E eu acho isso uma pena, porque aí a gente tem o pessoal da área de saúde que trabalha no confronto diário, né? E confronto já fala uma coisa meio de, né? Meio belicosa, talvez. E são pessoas que acabam se ressentindo muito desse seu cotidiano de lidar com a morte. Fernando, quando a Marilena fala assim, quando a morte vence, aí o profissional, você acha que há algum momento em que ela não vença? Como escritor. É engraçado, o Camilo Sela, que é um escritor espanhol super bom, diz assim que ela sempre vence no final porque ela tem mais paciência do que a vida e mais perseverança. Não sei se eu concordo com ele, mas eu não sei, na verdade a questão, isso seria um contrassenso de pensar o que você está me propondo, assim, porque eu acho que a questão não é que a morte vence ou que a morte perde, quer dizer, não se trata de assim, digamos, de povoar a morte deste poder diante da vida, assim. O que eu acho, na verdade, isso tudo para mim se resume um fato básico, assim, nós lidamos muito mal com isso. E não só porque a vida se interrompe, é porque a gente não se prepara para os ciclos da vida, de uma maneira geral. Quer dizer, não se trata só de imaginar que um dia morrerei, mas de imaginar que eu posso também, que o meu amor pode acabar, que num país como o Brasil a democracia pode acabar, porque é uma democracia muito frágil, que, enfim, que eu posso perder minha saúde circunstancialmente ou definitivamente. Ter isto no coração, ter isto como hipótese, assim como tem a hipótese vital, insisto, é a condição de se manter vivo e minimamente estável psiquicamente, assim. Porque também não são só... A gente está falando de uma perda muito crucial, que é a perda da vida, assim, né? Mas a gente vive num país em que se perde frequentemente, entendeu? A ideia de que... Eu acho até curioso a gente estar discutindo isso neste país, porque se tem um lugar em que a gente pode falar disto por horas, este lugar é o Brasil, assim. Porque você não tem assegurado, supondo que o asseguramento do que quer que seja é uma condição para... É alguma coisa que confronta a morte. Mas a ideia de estabilidade, de asseguramento, de serenamento, do ganhar, do possuir, também não é fácil para a gente no Brasil. Marilena, disso que ele está colocando, só para não perder a possibilidade, qual que você acha que é a perda mais funda? Porque o Fernando falava da morte como uma questão quase que radical, né? Mas naquilo que você encontra no seu cotidiano profissional, a perda mais complicada é a da vida de outro, é do amor de outro, é do status, é da... Olha, eu acho que você pode pensar ou a vida do outro, ou o status, o que for, mas aquilo que significar para a pessoa que ela não consegue encontrar uma resposta. Ela não consegue dar um significado para aquilo, para entender a vida dela a partir daquela experiência.
E aí você vai encontrar o que for, pode ser a perda de um amor, a perda de um filho, da saúde, da condição econômica, do que for. A pessoa não tem como, dentro dos seus recursos pessoais, dizer, olha, isto aconteceu por isto, isto, isto. Não que você tenha que concordar, ninguém tem que concordar, mas a pessoa constrói uma resposta que faça significado para ela. Se ela não conseguir fazer isso, pode ser a perda do ônibus. Maria Helena, um desses recursos seria o tempo que a pessoa precisa ter para transformar e encarar essa perda e chegar nessa transformação que você fala. É preciso tempo para isso? Aliás, se fala isso sempre, né? Não, o tempo. Pois é. O tempo passa, o tempo cura todas as feridas. Pois é, mas o tempo pode não ser um bom companheiro. Ele pode estar como uma faca de dois gumes. Porque ele pode cronificar, ele pode colocar a pessoa cronicamente naquela situação, ela não consegue entender, ela não vai para frente e ele vai contra. Ele não é um bom conselheiro, não vai permitir que a pessoa passe para um outro momento, para um outro significado. Então, não acho que o tempo seja um aliado nesse processo, não. Não acho, não. Mas também você disse uma coisa que me intriga, assim, que as pessoas que não conseguem... Vou usar as minhas palavras, você me corrige. Montar uma explicação, um entendimento do que aconteceu. As pessoas que não conseguem fazer isso têm a dificuldade de, portanto, avançar um degrau em relação à sua perda, assim. Mas o que nos garante, e é uma pergunta para os dois, assim, mais para você, o que nos garante que esta racionalização que a pessoa faz também lhe garantirá superar o luto? Porque eu tenho uma dificuldade de imaginar que seja alguma coisa do mundo racional. Porque, assim, para mim, essa ideia de que quando eu digo para o Mário, a perda é uma condição da própria existência, eu estou pensando que eu nasço pelado e morro sozinho. Portanto, tenho uma carência natural na existência. E acho que a existência num país como o Brasil é muito insatisfatório, que apenas pressiona isso. Quando saber que o que eu lhe digo como uma superação do meu luto não é apenas uma racionalização, é uma coisa encarnada. Pode ser, sim, uma coisa encarnada, uma resposta que a pessoa cola aqui nela para dizer, bom, então foi por isso, isso, agora a minha vida é assim, 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 e não resiste ao primeiro embate. Que vai acontecer muito isso ao longo, né? Mas chega um momento em que a pessoa responde satisfatoriamente para si. Né? Não esqueça do cultural que circunda isto também. Né? Por exemplo, no Alasca, eles fazem uma cerimônia 1 ano depois da morte. É uma cerimônia muito bonita, tem música que toca tambor, convida as pessoas que são significativas do morto, da família, da comunidade, etc. Nessa cerimônia eles distribuem os pertences do morto, ficou lá 1 ano parado, quieto, aí naquele dia eles distribuem outras coisas também, eles compram coisas para levar para as pessoas nessa cerimônia e ponto final. Tá? Quer dizer, a cultura, aquela dada, a cultura se organizou para dizer, dura 1 ano, viu? Então a gente faz esta cerimônia e acabou o assunto. Acabou o luto e foi o tempo que você precisava para fazer o seu luto. E agora pode fazer uma série de coisas. Tem um outro lugar, eu não vou saber dizer onde, em algum lugar do Pacífico, que faz uma coisa muito interessante, quer dizer, para gente que olha com um outro olhar. Né? A pessoa morre, aí ela é enterrada, e ela fica enterrada 1 ano. Quando vai completar o 1º ano, ela é desenterrada, tem lá uma cerimônia e ela é enterrada de novo. E aí é que se considera que aquela pessoa efetivamente morreu. Se por acaso, nesse período de 1 ano, a viúva engravidar, o bebê é do morto. Uau. Porque para aquela cultura, ele não morreu ainda. Então, o bebê é dele, não é? O filho é dele. E isto oferece as possibilidades de significado para as pessoas daquela cultura. Né? Então não podemos perder de vista que é isso. E que a gente vive numa cultura que não tem mais lugar para esses rituais. Nós vamos ter o dia de finados daqui a pouco e um monte de gente está querendo saber se vai fazer sol na praia. E se isso não é bom, Fernando, você acha que não é uma população saudável? Não, eu acho quando ela no suspeito. dia de finados começa a imaginar que ela tem que ir atrás da vida, do sol. Eu concordo com ela que eu acho que parte do enlutamento, parte de você poder mergulhar na perda e sair dela sobrevivido, assim, tem a ver com criar rituais em torno disto. Então eu acho suspeito um povo que parafusa um sorriso na cara no dia de finados, entendeu? Acho isto uma certa recusa de lidar com coisas
que não são positivas em seu próprio entendimento, assim. E acho que isso tende à desagregação, quer dizer, tende à violência, tende ao conflito. Eu não acho isso suspeito. O Bonassi, né, usou uma expressão, não usou a palavra em si, né, mas era assim: nós temos alguma dificuldade para realizar, sentido até americano do termo, né, de tornar real, de trazer aquilo como uma consciência, o tema da perda. E a Marilena falava bastante do quanto que é necessário ter também alguns rituais. E eu fiquei curioso, Fernando, numa das suas obras, eu mencionei isso antes, você tem um livro chamado O Amor é uma Dor Feliz. Pois é. Isso é coisa de masoquista ou de romântico? Não, ao contrário, imagina, não tem essa vocação, não. É que assim, quando eu acredito que amores verdadeiros permitem que você faça um mergulho em si mesmo, assim. Então, este livro é basicamente a história do aprendizado do amor de uma pessoa de 8 a 20 anos de idade. E eu não acho que porque também tem o conteúdo do sofrimento, o amor seja alguma coisa destrutiva ou negativa, muito pelo contrário, assim. O que eu acho é que amor também tem, assim, o processo de crescimento, o processo de se apaixonar, de dar-se a alguém, tem a ver com você perder certas coisas, para ficar no nosso tema, que é, você precisa entrar em relação, você tem que ser permeável ao impulso do outro, você perde a sua individualidade, no sentido de que você precisa procurar um ponto de contato da tua com a do outro. Quando você tem um amor, você não tem mais nenhum outro, desde que você tenha neste amor um pacto de fidelidade. Então tem uma série de sofrimentos investidos no amor também, assim como há prazeres, mas eu não acho que este sofrimento do amor seja alguma coisa negativa, muito pelo contrário. A minha formação pessoal tem a ver com sofrer por amor, assim. Eu acho nobre isso. Essas são perdas boas, né? Quando você não perde o amor em si, né? Quando você está com o seu amor, essas outras perdas que fazem parte da relação são boas. Tem gente que não consegue lidar com essas perdas positivas, que não tem essa visão. Porque não deixa chegar perto, né? Porque você falou um pouco de perder a si no amor. E tem isso, claro, né? Sabe? Você não pode ter medo da intimidade. Você tem que deixar chegar perto. Deixar se desnudar emocionalmente para aquela pessoa, para que você possa fazer essa relação amorosa. Mas aí eu fico pensando no outro lado, quer dizer, na consequência, quando há um rompimento, né? Quando você morre dentro do outro. O que também acontece. Né? E quando você perde o amor, você perde uma coisa seríssima, importantíssima, que é se saber amado pelo outro. Né? Não é que você não vai ter mais aquela pessoa, né? E ter, eu não gosto muito de falar porque dá esse sentido de posse, mas é outra coisa. É você não ver mais no olho do outro aquilo que você provoca nele. Né? É você não se saber mais uma pessoa amada. Isso é doído. É doído, mas eu também fico pensando nas pessoas que evitam, assim, né? Indo para o seu lugar, que é o lugar do luto, assim. Eu fico imaginando a experiência que eu tenho de uma impressão dos amores e assim, de como esta coisa existe em sociedade, é que as pessoas, eu te diria assim que talvez por receio dessa ruptura, desta perda, elas são capazes de passar décadas infelizes. Sim. Por outro lado, a contrapartida no caso do amor, da ruptura do amor, que também deve e precisa ser vital, é você ser capaz de abandonar um lugar que não lhe é mais confortável, interessante, que nome você quiser dar para isso, e está preparado para outro encontro, entende assim? E no entanto, quer dizer, eu venho de uma família, por exemplo, em que houve tolerância mútua por décadas. E eu sei o resultado disso no ódio cotidiano, no ressentimento, na frustração. Hipocrisia. Pois é, isso também tem a ver com se recusar a lidar com esta ruptura, assim. Eu tenho uma visão muito positiva da ideia de perda. Eu não sei nem porque a gente está aqui problematizando isso. É porque senão não existiria psicoterapia. Não precisa ser assim. Isso é uma provocação, no fundo. Assim. Não precisa ser assim. Eu acho que a gente pode muito trabalhar no sentido de entender, que foi o que eu falei desde o início, entender a perda como uma transformação, como uma possibilidade de crescimento, como a possibilidade do indivíduo entrar em contato no que há de mais essencial na sua condição humana. Mas qual que é a positividade disso? Isso leva à dor,
leva ao sofrimento. Não, Você eu vou entrar em falar que contato consigo a dor mesmo. faz você crescer, porque eu prefiro muito mais crescer sem dor. Exatamente. Tá? Não acho que tenha que ser por aí. Mas por que a gente não consegue olhar para a vida e entender a questão da impermanência? Por que a gente acha que só tem que ter maré cheia, nunca vai ter vazante? Tem que ter maré cheia, tem que ter vazante. Fernando, você conhece nos seus estudos, né, de cinema e na sua produção, algum autor que tenha conseguido lidar com isso, com o tema da perda, com o tema do luto, com o tema da morte, com o tema da ruptura de vínculos, de uma maneira que tenha sido positiva, como você está levantando? A Marcorde, do Pode Fellini, ser. a perda Pode do ser. lugar, do tempo. Pode ser. É que, assim, na verdade, os grandes livros lidam com isso. Os melhores lidam com isso. Entende? De uma maneira ou de outra. Eu não saberia te dizer, no contexto da ficção, quem eu me lembraria de alguém que teria ou retratado um personagem que supera isso de um jeito positivo, a própria trama que resolvesse isso. O que eu acho importante é a própria obra. Quem faz esse serviço é a própria obra. Há várias maneiras de lidar com isso. Estou me lembrando do Estrangeiro, quando o cara mata alguém porque tem um reflexo do sol, e ele não chega a cumprir, mesmo quando está indo para o cadafalso, ele não chega a compreender o que fez, porque aquilo era tão importante. Quer dizer, há várias maneiras de lidar com a perda, mesmo na literatura. O que eu acho é que o que a literatura faz, as melhores obras lidam com a perda em estado bruto, assim. Então, você lembrou agora o Camus, né, ao levar o Estrangeiro, ele, dentro da filosofia, ele tem uma frase que é clássica, quer dizer, que a única questão séria na existência é o suicídio. Saber se a vida vale a pena ser vivida. Exatamente, tanto que o Estrangeiro é exatamente essa temática, né? A vida não vale a pena e a morte também, não. Eu estou andando ali na areia, né, aquilo bate o sol no meu rosto e aí eu assassino alguém porque ele está vindo. Tanto que a última cena que você lembra é exatamente, né, o assassino aguardando o julgamento com os gritos de ódio do lado de fora. É a noção do sem sentido. Mas o que você e a Marilena estão dizendo é que a perda tem sentido e que esse sentido é um sentido de avanço. Eu penso que sim, por tudo que a gente está falando aqui. Claro que isso está relacionado com a quantidade de qualidade de vida que você teve ao longo da sua própria vida. Assim. Já que estamos falando da perda da própria vida, eu lhe diria assim que quem teve uma vida menos produtiva ou mais infeliz provavelmente transigirá mais com a morte. Paradoxalmente, eu acho que se você consegue ter uma quantidade de experiências positivas, enobrecedoras para si próprio, prazerosas, enfim, a intuição que eu tenho é assim que eu me preparo para a minha morte, pelo menos. Tendo o desejo, a intuição, a perspectiva de viver com a maior qualidade possível cada uma das horas do meu dia, imaginando que isto vai me colocar, no instante em que o meu momento chegar, numa posição mais serena para lidar com isso. Essa é a minha estratégia pessoal, por exemplo. Tendo a acreditar, tendo a propor isso para o outro, para você, e dizer, olha, a sua morte será tão mais fácil e mais saborosa quanto melhor for a tua vida. Portanto, não procure a morte, meu chapa, procure a vida. Entende? O Barão de Tararé dizia isso, né, Marilena? Dizia a única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. É a vida que você leva, sim. Agora, nesta lógica em que se coloca a necessidade de trazer à tona o que há de positivo na perda, como uma forma também de crescer, como é que é o trabalho, por exemplo, com pessoas que são portadoras de doenças que são sérias no cotidiano, como, por exemplo, o trabalho que você faz com oncologia? O campo da psico-oncologia trabalha bem nessa direção. Você não vai dizer para a pessoa assim, que bom, então você tem um câncer e agora você vai sofrer uma amputação, porque isso é uma violência e ela já colocou na vida dela que isso é uma coisa muito difícil e está tudo acontecendo errado na vida dela. Você vai trabalhar no sentido daquela pessoa pensar assim, bom, isso aconteceu comigo e agora como é que eu vou viver? O que eu tenho para viver, que possibilidades eu tenho e poder escolher até dentro do que há de subjetivo em qualidade de vida, que é totalmente subjetivo, que é bom para mim, não necessariamente é bom para você, de que jeito que essa pessoa vai viver.
Né? Isso aí. Aí entra tudo, entra acesso ao serviço médico, qualidade do serviço médico que ela recebe, apoio da comunidade dela, uma orientação espiritual ou religiosa que ela tenha para poder construir esse significado, e a gente vai trabalhar nessa direção. Nunca vai ser poliana, né? Naquele sentido de falar, felicidade até existe, não é por aí. Mas eu acho que a gente precisa pensar numa outra coisa também. Aí você falou no caso das doenças, especificamente do câncer, mas outras condições que podem ser desfavoráveis para a pessoa entender e lidar com determinados acontecimentos. E eu coloco aí, principalmente, uma crença que a gente constrói de que acontece só com os outros e não acontece comigo. E eu esqueço que eu sou os outros dos outros. Né? Então acontece só com os outros, as coisas ruins acontecem com os outros. Eu me armo com determinadas crenças para me proteger dessa ameaça, né? Em lugar de entender assim, olha, eu sou mortal, tá? Por definição. Quando a gente, né, devia talvez se preparar para o acaso, né? Também, não é? O que parece louco, parece uma contradição nos termos, mas não. A gente está falando disso também, porque diante da morte, ela está lá, em algum lugar aí. Entende? Assim, eu posso facilitar a sua presença na minha vida, como tanta gente facilita, me expondo a riscos ou não, ou me cuidando. Você conhece um conto do Roberto Drummond que se chama O Homem que Subornou a Morte? É uma gracinha, é lindo. Pode contar? Claro. Então vou contar rapidamente aqui. Era um dia assim absolutamente comum, igual a todos os outros. De manhã fez calor, daí mudou o tempo e tal. E é interessante que nesse primeiro parágrafo ele dá esta condição de normalidade, de previsibilidade, né? Então aquela mudança lá, como foi o dia, dava nas gentes a certeza de que todos eram imortais. Tem essa frase lá. Quer dizer, tudo aconteceu dentro do previsto, então está sob controle, né? E tinha o homem e a moça, e ele estava muito ocupado, estava entretido contando as sardas da moça, linda e loira, que tinha prometido dar a ele sua alma, que já tinha dado o corpo e tinha prometido dar a alma quando ele terminasse de contar as sardas. E aí toca a campainha e eles vão ver, e é a morte. Então, aí aquele alvoroço, é a morte, olharam lá, era a morte. E aí a moça vai atender e ela pede o dono da casa, a morte quer falar com o dono da casa, e a moça fala, ele foi para São Paulo, ele não está. E a morte fala, não minta para mim, mocinha, né? Ele está aí. E aí ele vem, pois não, né? Aí ela fala para a moça, tem um assunto pessoal e intransferível a tratar com ele, né? Que era a morte dele, é pessoal e intransferível. Afinal, ele aparece lá e ela fala, eu vim para buscá-lo. E ele fala, eu não posso ir, eu sou um homem feliz, eu estou contando as sardas da moça que eu amo e eu não posso morrer, porque eu sou um homem feliz, eu tenho essa coisa aqui para terminar, né? E ela me prometeu que vai me dar a alma quando eu terminar. E a morte fala, não me enrola não, que eu vim para te levar. E ele começa a tentar negociar com ela e oferece para ela 1 ano, para ela morar no Plaza, em Nova York, olhando o Central Park, sentir o cheiro do mato toda manhã, não sei o quê. E ela fala, não, eu não posso ir porque eu tenho medo de avião. É uma morte muito humana, né? Tenho medo de avião. Aí ele fala, a senhora é uma morte de Minas, né? E o Roberto Drummond mexe um pouco com os conterrâneos dele. A senhora é uma morte de Minas. Ela concorda e ele fala, então, eu vou lhe dar um apartamento à beira-mar, na Vieira Solto, e aí a senhora vai poder morar lá o resto da sua vida. E fica lá e me dá sossego. Aí ela concorda. E ela ainda exige que seja de papel passado, ele fala que sim, porque ela em vida tinha sido deputada e senadora, ela queria se certificar que, né, não ia acontecer nada contra o controle dela. E ele fala, tudo bem, amanhã mesmo eu providencio a escritura, a senhora pode passar aqui para pegar, o apartamento é seu. Ela fala, tá bom, eu volto para pegar a escritura amanhã. Vai-se embora, e aí ele tão feliz, pega a moça, enlaça a moça, ensaia os passos de uma valsa, tem um infarto e morre. Mas é assim. Imprevisível. Eu acho bárbaro. Você acha um final feliz? Eu acho um final condizente com a história. Não sei se é feliz ou infeliz, né? Chama o homem que subornou a morte. Eu corrigiria, o homem que tentou subornar a morte. Ela foi insubornável. Pois é, eu achava que a morte fosse, que no instante em que a morte lhe dissesse, vindo buscar, ele dissesse, mas eu estou contando as sardas da minha mulher, ela podia dizer, não há melhor hora para você ir comigo. Pois é. Porque acho que esta é a chave, entende? Nós falamos de outras maneiras também aí, de perda, né? E até de luto, como o amor, coisas equivalentes, chegamos a mencionar a noção até de
de outras maneiras em que se tem até essa relação como um ponto de acaso. A hora que o Fernando falou do acaso, eu lembrei, um dos diálogos impertinentes mais fortes que nós já fizemos foi, ainda em 1995, um sobre o acaso, né, com o poeta Haroldo de Campos e o físico da Universidade de São Paulo, Luiz Carlos de Menezes. E foi uma conversa ótima, porque, num dos momentos, ambos falavam, citando aquela clássica frase, que Deus não joga dados. Quer dizer, as coisas não acontecem aí por acaso, né? Se diria que as perdas, elas estão numa outra direção. Agora, tem a perda que vale e aquelas perdas que parecem mais fortes do que aquilo que a gente consegue suportar, não é, Bel? São aquelas que a gente diz que pior que a morte, né? Tal coisa é pior do que morrer. E eu acho que algumas acontecem, quando acontecem, elas acontecem antes da pessoa morrer, como, por exemplo, o idoso, né? A pessoa que chega, trabalhou a vida inteira, sempre teve independência financeira e, de repente, passa a ser dependente da família e passa a ter dependência financeira. Essa eu acho que é uma perda que, às vezes, é pior do que a morte para a pessoa, não? Eu acho que e aí você tem uma questão séria, né? Porque todo mundo em volta do idoso que se depara com essa perda, fala assim, não, mas você tem que ficar bem, imagina, você é uma pessoa bacana. As pessoas querem até estimular que aquela pessoa reaja e tudo mais, mas ninguém parou para prestar atenção que ele tem muitos motivos para estar sofrendo com aquela perda. Não é. Porque você fica pensando, de repente ele vai achar que a morte é uma coisa definitiva e cessa este sofrimento. Mas nós estamos falando de perda de liberdade, perda de autonomia, perda de dignidade, muitas vezes, sabe? Então, e a perda da possibilidade de resolver aquilo lá. Então, acho que pode se considerar pior que a morte. O que é intensificado num país que está se lixando para a terceira idade. Claro. Cidadão em geral, porque aí a pena é dupla, entende? Assim, além de você ter as perdas inerentes da tua fisiologia, o processo de envelhecimento, para o qual você até tem tempo para se preparar e observar, você tem as perdas inerentes a quem sai do chamado mundo produtivo, dos poucos que têm emprego e que saem do mundo produtivo, que passam a se servir dos benefícios do Estado, que no Brasil são praticamente nulos. Então isso tudo fica duplicado, né? Ele não produz e não consome. Pois é. Né? Faz consome absolutamente via alguém, quer dizer, ele não tem essa autonomia de decidir o que ele pode E antigamente a gente tinha vergonha de falar em excluído. Hoje em dia você vê um economista admitindo publicamente que boa parte do planeta está excluído. Quer dizer, há 30 anos atrás isso era uma vergonha, se alguém dissesse isso era apedrejado. Já toleramos esta perda, entendeu? De dignidade coletiva, né? Enfim. Sim, o desemprego, por exemplo, colocado como um fato que faz parte da vida, ou faz parte do desenvolvimento. A própria noção de segurança, a insegurança é colocada como parte do processo. Você estava até tarde na rua, por quê? Você deveria ter ficado recolhido. Você estava usando um relógio como esse, ou você se expôs, como é que você só poderia ser vítima mesmo de assédio sexual, e assim por diante. Quer dizer, é uma tolerância que beira, claro, em várias situações, o imobilismo e a hipocrisia, e passa até para uma noção de que, por exemplo, quando hoje se fala em terrorismo, né, Marilena? Perdas coletivas, a eclosão do World Trade Center e toda a questão mais adiante das destruições em massa. Você acha que isso vai nos anestesiando para a perda? Significa um ato daquele. Nesses dias mesmo nós tivemos vários atos, de novo nos escombros, né, do World Trade Center, lá com os rituais, para ver se aquilo é exorcizado. Será que eu posso usar essa palavra? Não, porque ali não é tanto exorcizar. Você tem uma questão muito séria, que você não tem corpos para serem enterrados, né? Sabe? Assim, as pessoas foram destruídas de uma maneira ou de outra, e você não tem corpos para poder fazer os rituais habituais, aos quais as pessoas estão habituadas a fazer. Então, esses rituais que são feitos agora, e que podemos, olhando de fora, achar que são repetidos ou que já foram feitos suficientemente, eles são para marcar exatamente pela falta dos rituais tradicionais, uma vez que você não tem os corpos. Então, por isso que eles são feitos desse jeito. Quando do afundamento daquela plataforma da Petrobras no litoral fluminense, na Bacia de Campos, com a morte de tantos trabalhadores ali, você foi chamada, né, para ajudá-los a lidar com aquilo. Como é que foi aquele processo? Eu tive a oportunidade de ir lá e eu fui no dia em que a plataforma afundou. Né? Só que no dia em que a plataforma afundou, os empregados que estavam lá já estavam mortos fazia dias, não foi aquele o dia em que eles morreram. Né? Aquele foi o dia em que ficou evidente que a 3.000 metros de profundidade, né, você não tinha nem a plataforma mais para ficar olhando. Então teve todo um trabalho no sentido de que se ritualizasse aquela perda, dentro das possibilidades
possibilidades disponíveis de como as pessoas conheciam, como as pessoas identificam que são rituais próprios para luto, para que se percebesse ou se desse conta da falta do corpo para fazer os rituais habituais. Então teve aquela cerimônia de jogar as flores de lá de cima do helicóptero, que teve todo um cuidado com segurança das pessoas, dos familiares que estavam indo nos helicópteros para poder fazer isso, e depois as cerimônias ecumênicas que foram feitas também em terra, num local que foi visto, para ver se estava adequado para poder fazer aquilo, e permitir que as pessoas tivessem voz. Eu acho que isso é uma coisa importante, né? Sabe, Shakespeare, lá no tempo dele, que não conhecia nada de psicologia do jeito que a gente conhece hoje, né? Ele escreveu uma coisa básica, ele escreveu um negocinho que fala assim, dê palavras à tristeza. A gente usa muito essa coisa, que é o give sorrow words, né? Dê palavras à tristeza. O coração que não fala tem uma dor que o faz quebrantar. Né? Isso, na verdade, é meio a base de qualquer coisa que a gente faz hoje em dia de psicossomática. Se você não conseguir simbolizar de alguma forma aquela dor, você terá algumas consequências que poderão sair até do seu controle de lidar com isso. Então, os rituais são a maneira de você dar voz àquela dor. Dê voz à tristeza, dê palavras à tristeza, Fernanda. É por isso que você é dramaturgo, em vez de ser, por exemplo, um comediógrafo. Não, tem uma frase do Roberto Duasno, que é aquele fotógrafo que tem uma famosa foto de um beijo em Times Square, assim, e ele dizia que o lugar e que ele tinha por prática fotografar guerra, fotografar situações negativas de perda, enfim, guerras. Era um fotorepórter muito bom também. E ele dizia que o lugar onde as pessoas sofrem tem mais dignidade do que aqueles onde elas se divertem. Para resultante de obra de arte, eu concordo com ele. Assim, quer dizer, isso também tem a ver com habilidades pessoais, quer dizer, fazer uma boa comédia não é fácil, eu não sei. Tem isso também. Mas eu acho que a tragédia tem este valor de purga, que eu acho isso interessante e que talvez tenha sobrado numa sociedade sem rituais. E quando a gente está falando de ritual, não estamos falando em rituais religiosos. Estamos falando justamente no que estamos falando, que é dar voz a essa tristeza, simbolizá-la, realizá-la exteriormente ao seu coração. Então, isso não tem a ver com religião necessariamente, assim. Isto é muito mais, quer dizer, talvez tenha sobrado para a arte o lugar onde as pessoas ainda podem, através do melodrama ou da tragédia, ter uma relação com outra perda, com a sua própria, quer dizer, ter uma relação com a sua perda a partir da perda alheia, da perda que está presente na obra, assim. E aí Mas você sabe... Oi, fale. Não, eu lembrei de uma outra história de perda coletiva, tal. A gente falou de Nova York e tal. Eu acabei de ler um livro sobre o cerco de Leningrado e eu me lembrei de uma frase ótima, que as pessoas viveram 4 anos, Leningrado tinha 3 milhões de pessoas, 1.800.000 morreram de fome, né, e de frio e tal, em 3 anos. E uma mulher no livro diz assim, a gente estava a ideia de que íamos morrer logo era tão evidente que nós nós não nos cumprimentávamos, nós nos despedíamos. Isto para mim é um exemplo de uma não é à toa que eles venceram, de uma cidade, de uma coletividade que diante de uma situação de adversidade consegue inclusive ter essa superação em relação à própria perda dos seus naquele momento. Quer dizer, tem inteligência na humanidade, espontânea. Não é verdade que tudo é burro e bárbaro, entende? Assim, há uma sabedoria em torno, especialmente em torno do que estamos falando. Todo mundo sabe quando perde. Nem todo mundo sabe sair deste lugar, mas quando chega a ele, todo mundo sabe que chegou. Marilena, o Fernando escreveu o roteiro, um dos co-roteiristas do Estação Carandiru, né, pro filme do Hector Babenco, grande obra do Drauzio Varela, que esteve num dos Diálogos Impertinentes, no ano 2000, conversando sobre a maldade. Ele e o rabino Newton Bonder, para pegar dois pontos de vista sobre isso. Ali fala-se da perda da dignidade na Estação Carandiru, fala-se da perda da liberdade, fala-se da perda da vida, da perda da sexualidade. Você acha que é possível, numa circunstância, por exemplo, de um presídio, ou num cerco a uma cidade como a lembrada aqui de Leningrado, ou no Afeganistão, com todo um confronto hoje em que você não sabe de onde virá a morte, se de um Tomahawk, de um míssil Tomahawk, ou do inverno, ou da fome que se aproxima. É possível fazer esse trabalho de apoio psicoterapêutico de forma coletiva? É possível, é possível. Uma vez eu conheci uma psicóloga da ONU que trabalhava nessas situações de guerra, ela trabalhava com crianças. Ela sofria muito
Eu a conheci num congresso de luto e, enfim, conversando um pouco sobre o que cada uma fazia, ela fazia isso. E eu também trabalho com algumas pessoas, eu coordeno um grupo que a gente se prepara para trabalhar com perdas coletivas em situações de emergência, né? Então, quer dizer, é trabalhar com perda numa situação crítica, como um acidente aéreo, uma coisa assim, em que você tem perdas em massa, tem essa possibilidade, uma situação de muito horror, né? E que você vai ter pessoas para trabalhar com isso que têm que estar preparadas, não é qualquer um com boa vontade que vai poder estar pronto para trabalhar com isso, né? E agora, na situação lá de Nova York, eu recebi um e-mail do que foi meu professor, continua sendo, porque eu nunca paro de aprender com ele, que é um psiquiatra inglês, Dr. Colin Parks, e ele contando que ele tinha ido a Nova York a pedido do Ministério do Exterior inglês para dar conta dos familiares britânicos relacionados ao atentado lá em Nova York. E aí ele falava, entra no site da BBC para ver o que a gente fez. Aí eu entrei e vi o que ele chamava de pronto-socorro emocional, né? Que é isso, é você chegar lá com aquelas pessoas que estão aturdidas, né? Num primeiro momento, quer dizer, foge de qualquer possibilidade de compreensão do que está acontecendo e você poder estar junto com aquela pessoa, né? E você pode estar junto até chorando, como ele relata que ele chorou, quer dizer, uma pessoa tarimbadíssima, ele já fez isso quando teve o genocídio em Ruanda, quer dizer, você podia falar, fez calo? Não, não fez calo, e é bom que não tenha feito, né? E foi ele com 40 pessoas da equipe dele para trabalhar com os enlutados que estavam lá na situação de Nova York. E isso é uma coisa que a gente vem desenvolvendo aqui no Brasil também, porque vamos ficar prontos para isso, não? Essas coisas, infelizmente, ainda bem, acontecem. né? Não, o que não quer dizer... Eu fiz um caminho contrário agora. O que não quer dizer que é você se preparar para ser um perdedor, que é muito diferente. Não, eu estou apenas criando esse ruído, assim. Porque também não podemos... Assim, a ideia de você ser permeável à perda não quer dizer que você seja um derrotado. Quer dizer, porque, na verdade, a gente vive uma sociedade de sucesso necessário. Não há valor para o fracasso, como poderia haver. Olha, a perda nunca é valorizada socialmente, assim. Talvez eu esteja falando um enorme absurdo, mas acho que não, porque nem todos ganham. Portanto, como é que fica quem perde? Quer dizer, no fundo é o que a gente começou dizendo, quer dizer, temos o vício do sucesso, assim. A tal ponto que é considerado o maior fracasso, a maior perda da história nacional. Olha o que é um país especial, a derrota em 1950. Pois é. E no futebol, em que diz a história que o Maracanã ficou absolutamente calado. Você que é um estudioso agora de coisas do futebol. Pois é, em 94 a gente lidou com isso melhor, entende assim? Mas lá nós vencemos. Não, em 90 e em 98, desculpe. Em 98. Em 98 a perda já era mais, até porque tínhamos tido sucessos anteriores e perdas importantes anteriores. É uma questão de costume, será? Ou de hábito. Marilene, só para fechar esse bloco, que a gente tem pouco tempo, o que para você é uma perda de tempo? Uma perda de tempo é você falar com alguém que está sintonizado numa outra coisa, que você está querendo achar uma forma de comunicação, seja do que for, tá? A coisa mais banal, a coisa mais importante, e você não consegue fazer tornar comum alguma coisa. Isso para mim é perda de tempo, eu não tenho E o nada Bonassi, o que é perda de tempo? Puxa, tem tanta, né? Tanta fila. Uma delas, então. Não, eu acho que a gente vive um estresse social muito grande no Brasil. Eu acho que isso é relevante. Quer dizer, eu tive a oportunidade de viver um ano fora, com uma bolsa na Alemanha, assim. E era perceptível no cotidiano da cidade que era uma sociedade menos estressada. Por quê? Porque um pai tinha emprego, porque ele sabia que o seu filho ia à escola, porque havia transporte público, porque havia saúde pública. Porque quando eu dizia que havia educação privada no Brasil, os alemães morriam de rir na minha cara, dizendo que isso era uma palhaçada de americano. Enfim, quando você vive num país de carências, todo o teu cotidiano é feito de perdas de tempo. Quantos paulistanos não passam por dia 3 ou 4 horas no tráfego, quando tem um carro, quando não passam 6 horas dentro de um ônibus? Isso é perda de tempo. Marilene, ainda durante o primeiro bloco, já o Daniel Leis mandou um fax daqui de São Paulo perguntando o seguinte: você acha que após a morte nós podemos nos encontrar com os nossos entes queridos? Que essa crença facilita a perda?
Há as pessoas que acreditam nisso e que vem como um alento realmente, não é? Se elas pensam que vão encontrar os seus entes queridos, a morte é a passagem necessária para esse reencontro. Então ela pode até não ser uma coisa temida, não ser uma coisa a ser evitada. Então, para as pessoas que acreditam nisso, tem esse sentido. Bel. Tem uma pergunta bem legal aqui do Breno César Leite para o Bonassi. Ele falou assim: você disse várias vezes em lidar com a perda. Entretanto, me parece que a palavra lidar exige um controle, um domínio que acaba sendo antinatural fazê-lo. Penso que em vez de lidar, todos deviam sentir a perda, sofrê-la e vivê-la. O que você acha disso? Eu concordo com ele. Troco o lidar por esses outros verbos que ele usou. Viver a perda. Estar nela, ser permeável a ela, percebê-la, senti-la. Sim, ele foi mais claro que eu. Tá certo. Marilena, a Ivete de São Paulo também, antes até uma questão, depois eu vou te fazer, uma de Belo Horizonte, outra de Uberlândia, Minas Gerais, que também traz esse tema, mas aproveitando isso que falava agora o Bonassi, a Ivete manda um fax perguntando a você, por tudo que foi dito, então a vida é uma perda, então como lidar com isso? A vida é o tempo que você passa entre o dia que você nasce e o dia que você morre, né? Se for pensar assim, as suas células estão morrendo a cada dia que passa, você está morrendo a cada dia que passa, já ligou o taxímetro, né? Mas por que enquanto não chega esse dia que acaba de rodar o seu taxímetro, você não vive? Né? Eu acho que é muito mais essa a ideia, né, do que se você pensar que é uma pena. Mas você está vivendo, você está se aproximando da sua morte. E aí estão as duas questões de Minas Gerais, uma é do Márcio de Uberlândia, que pergunta a você, na prática clínica, como tem visto a presença de serviços religiosos nos pacientes terminais? Até que ponto podem contribuir ou não para trabalhar a perda com esses pacientes? E como ele falou em terminais, também a Nésia de Belo Horizonte pergunta, se uma pessoa está com uma doença terminal, você acha que é importante contar a ela ou não? Tá. Então, ou seja, serviço religioso no paciente terminal, e se ela está com essa doença, conta-se ou não? Serviço religioso, eu acho que tem uma coisa séria para a gente pensar aí, que é o seguinte: muitas vezes o paciente está no hospital e chega um religioso do hospital, seja qual for a religião, e oferece os seus serviços. Pode não ser a religião daquele indivíduo, pode ser, mas ele tem o seu conselheiro religioso com o qual ele tem mais afinidade, com quem ele se sentiria mais à vontade para estar falando, e ele pode não aceitar aquela oferta do religioso que aparece para ele. Então as pessoas falam assim, mas então não é bom levar e tudo mais. Eu acho que primeiro assim, vamos ouvir essa pessoa, qual é o sentido que tem para ela ter ali um apoio religioso. Se for importante, vamos saber que apoio religioso ela quer ter e vamos atrás. Né? Não essa oferta meio que burocrática, né? Existe o religioso de plantão no hospital, então ele vai lá e ele faz a visita. Senão fica aquela coisa meio da visita dos anjos da morte, um negócio assim. Né? Agora, quanto a contar ou não para a pessoa que ela está numa condição que não vai mais obter cura e tudo mais, eu acho que primeiro tem que saber assim, o que é para essa pessoa ela ouvir isto. As famílias muitas vezes querem proteger esse familiar que está próximo da morte de saber dessa realidade. Eu acho, falando genericamente, porque só posso estar falando genericamente agora, que é um momento muito importante para que as pessoas possam estar próximas daquele que está morrendo, possam fazer suas despedidas, encerrar suas pendências, perdoar e ser perdoado, agradecer, enfim, resolver os seus assuntos. Né? Mas existem sim famílias que são absolutamente fechadas a isso. Então não dá para você ter uma resposta que você fala assim, então tem que contar e tem que fazer isso aí e fazer suas despedidas. Não, tem famílias que não podem fazer isso. Então acho que tem que ser muito sensível para perceber que sinais eles estão dando quanto a é bom contar ou não é bom contar. Né? Eu não estou ficando em cima do muro, mas eu quero mostrar um pouco as possibilidades que têm que ser levadas em conta. Né? Claro. Você falou uma coisa que eu acho relevante, que é também neste momento as pessoas perdem a chance de entrar em contato com a perda porque transferem isso para o outro, ainda que seja um religioso. Né? É engraçado que diante da possibilidade de lidar com a perda em família, na intimidade daquela família, as pessoas transferem isso para o outro. É lamentável, assim. Bel. A Cristina Ribeiro faz uma pergunta também sobre religião. Como é que você avalia as construções explicativas das diferentes religiões, né, para a morte na cultura brasileira? Então, candomblé, cristianismo. Se você acha que essas construções são muito significativas para as pessoas que te procuram ali no Lelo?
Olha, são significativas quando elas respondem essas perguntas que as pessoas fazem. Por que isso aconteceu comigo? Qual é o sentido dessa perda? Como é que eu vou ficar agora? Onde é que eu vou encontrar apoio? Então, são significativas. E a gente vai pensar nas diferentes respostas que as religiões dão, são respostas que tentam contar sobre o desconhecido, que tentam dizer para a pessoa aquilo que ela não sabe. Né? O que foi a morte, o que a morte possibilita, que abertura isso traz. Então, se faz sentido para a pessoa e onde ela for encontrar. Se for na religião católica, se for no candomblé, se for no espiritismo Você percebe evangélico. que alguma religião trabalha melhor essa questão? Você pode dizer que com o cristianismo é mais difícil, a explicação do cristianismo é mais difícil de confortar a pessoa e o budismo menos, ou vice-versa? Você percebe isso? Não, na hora do aperto, tem alguma religião que funciona melhor ali? Olha, eu vejo muito as pessoas buscarem explicações no espiritismo, porque o espiritismo dá muito esta ideia de que existe uma vida depois da morte, que tem a possibilidade do reencontro, então fica mais fácil olhar, porque não fica este fim. Né? Ou que o reencontro vai acontecer não sei quando. Então, nesse sentido, pode ser um alento para as pessoas, mas é preciso que elas acreditem nisso. Né? Então, aí eu volto naquela coisa, vai ser significativo, vai ser importante, desde que a pessoa acredite. Fizer sentido para ela, tá bom. Fernando Irani, da cidade de São Paulo, telefona perguntando o seguinte para você. Os pais, quando perdem um filho de uma forma covarde, como por exemplo sequestro, drogas, bebidas, AIDS, outras formas, sentem-se empreendidos a dar início a uma associação contra aquela coisa. Você acha que isso é uma tentativa, pergunta ela, de frustrar a perda? Acho que passa por aí, sim. Passa por aí. Aí, assim, a questão destes, especificamente dos exemplos que ela deu, estão relacionados com um país, quer dizer, eu não consigo escapar do fato de que não temos a sensação de justiça, não temos saúde pública, isso tudo fica suplementar, quer dizer, a dor aí é suplementar, porque talvez com mais recursos aquela vida pudesse ser preservada, talvez, você percebe? Então, a gente lida com uma dor suplementar num país pobre e burro e de uma elite suicida, que não paga imposto e, portanto, não tem serviço público. Quer dizer, esse é o meu desenho simples do Brasil, assim. Então, isto, eu acho que de uma maneira, assim, eu acho de qualquer maneira, às vezes, por exemplo, eu fiz um trabalho que eu tive que ir aos Alcoólicos Anônimos, grupo com relação ao qual tinha enormes preconceitos. E tive a maravilhosa surpresa de perceber que naquele instante em que aquele grupo acontece, tem 20 pessoas sendo absolutamente claras a respeito do seu problema, como podem ser naquele momento. Portanto, esta coletivização do problema, em princípio, é interessante, porque é importante até para você realizar a tua perda, partilhar perdas variadas, te ajuda a chegar lá. A única questão é que isto não pode virar, eu tenho medo, assim, muitas vezes, esta questão, a grande questão da violência, parte da pergunta que ela faz, em geral, quando essas coisas acontecem, quando grupos de vítimas se reúnem para discutir o tema da violência, o que é legítimo, evidentemente, há um conteúdo disso que diz respeito à vítima, é que, em geral, esses grupos são pouco politizados. Entendem a violência como um fenômeno, por exemplo, como a manifestação da maldade de uns e outros, enfim. Então, isto me incomoda. Agora, a ideia de que pessoas que têm problemas comuns partilhem esse problema, eu acho isso fantástico. E principalmente porque são iniciativas sociais, autônomas de instituições. Eu vejo isso com muito bons olhos. Bel. Maria Helena, a Adriana Clides diz o seguinte, que você fala em rituais para trabalhar a perda, né? Simbolizar a dor, dar voz à dor. Ela pergunta como é que é possível trabalhar isso quando o bebê é quem sofre um luto, né? A vítima do luto é um bebê. O que você deve fazer? O bebê não vai estar podendo simbolizar, que é o que o ritual oferece, a possibilidade de simbolização da perda. Ao longo de sua vida, no seu crescimento, esse bebê vai se dar conta de que ele vive de uma determinada maneira. Eu estou particularizando se for no caso da perda dos pais, da mãe, né, de uma figura central no desenvolvimento desse bebê. Em algum momento ele vai se dar conta de que ele é diferente dos seus amigos, das crianças que ele conhece na escola,
com quem ele brinca, e aí vai surgir essa pergunta, por que eu não tenho mãe, por que eu não tenho pai? Imagino que ela queira Não é? saber se deve ser contado isso logo Sem quando a dúvida, criança é isso deve ser pequena. contado. Eu sempre advogo que a criança deva saber e que se deva empregar a palavra morreu, morte. Eu digo, é o nome da coisa. É assim que chama isto que aconteceu. Né? E acho que então não vamos esperar que ele seja participante de um ritual pela dificuldade de estar simbolizando, mas que ele vai saber disso naturalmente no seu crescimento. E quantas brincadeiras infantis não estão relacionadas com a morte também? Polícia e ladrão, perseguição, matei você. Quer dizer, existe uma noção, um lugar onde este assunto Só que pode... só quem morre é o bandido, né? No caso é algo ruim que morre, né? Mas é um jeito de lidar com a perda de qualquer maneira. Os com a jogos morte. eletrônicos fazem isso o Direto, tempo todo. Mas aí você dá um reset e volta tudo. Volta tudo, tem Na várias vida não vidas, tem. né? Não Várias tem reset vidas. na vida. Não tem. Mas é tem um negócio sério para você contar para a criança. Tem né? coisas mágicas também. Marilena, há uma questão, a gente vai fechar esse bloco com uma que vem da Muse, de Brasília. Manda um e-mail, aí pergunta até para ambos. Por favor, discuta um pouco o suicídio. Acho, diz ela, que não existe perda pior do que esta, o suicídio de um ente muito querido. Porque o suicídio, sem dúvida, vai colocar as pessoas relacionadas ao suicida dentro desse processo de encontrar uma explicação de por que isso aconteceu e tudo mais. Entra um componente que tem um peso imenso aí, que é a culpa. Né? A culpa como uma fantasia de culpa. Será que eu falhei em alguma coisa? Provavelmente eu falhei em alguma coisa, eu não entendi os pedidos, eu causei um desgosto que essa pessoa não pôde superar. Então vem muito esse peso. Né? Acaba sendo, quando a gente trabalha com famílias enlutadas, é um segredo tão forte, tão grande que acontece nas famílias, isso do suicídio, que existem famílias até que se mudam de bairro para não ter mais aquela identidade ali, que naquela família alguém se suicidou, vai para um outro bairro com uma história nova, ninguém sabe o que aconteceu, né? Porque é um peso muito grande. Fernando. Eu acho, evidentemente, para quem fica, isso deve ser muito difícil de elaborar, mas eu acho que é um direito que a pessoa tem a escolher o momento da sua morte também. É um direito que eu acho que é um direito que assiste as pessoas tirarem a sua própria vida. Acho isso legítimo. Você entende a eutanásia nesse caminho também? Sim. A eutanásia é mais complicada porque depende de rebater em terceiros. Estou lhe dizendo que, em princípio, qualquer pessoa tem o direito de encerrar a sua própria vida. Eu acredito nisso. Quer dizer, eu acho que isso é um direito que deve ser trabalhado e valorizado. Você pensa assim em relação à eutanásia, Marilene? Não, eu penso a eutanásia é a seguinte coisa, você trabalha com a pessoa que está terminal, que está num estado de sofrimento e tudo mais, que recursos você tem para obter para essa pessoa uma boa qualidade de vida, para manter sob controle as condições de sofrimento que ela tenha, né? E para que ela possa decidir sobre. A questão da eutanásia é que ela acaba sendo decidida pelos familiares, não pela pessoa em questão, né? E num momento de muita comoção. Né? A gente chama isso assim, meio fazendo algumas tentativas de dourar a pílula, a gente fala que são decisões no final da vida. E eu digo que essas decisões no final da vida têm que ser tomadas antes do final da vida, porque lá não é a hora de você estar pensando nisso. Elas devem ser tomadas num outro momento em que você possa realmente saber, olha, eu quero tal coisa, eu não quero ser ressuscitado, né? Só que você pega questões da lei, você pega a necessidade de um profissional para executar isso e esse profissional também vai ter seu posicionamento filosófico, ético e não é sempre de acordo com o que a família espera, né? A Ana Silva, de São Paulo, ela manda, faz uma ligação, aliás, pedindo para você comentar o trecho de uma música do Chico Buarque que diz: a saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. Nossa. A saudade é ao revés de um parto, né? É um jeito de fazer luto também, é um jeito de adiá-lo, né? Essa coisa, como é que você... Eu estou pensando, já fui em casas de quartos preservados, assim, e não fiquei muito confortável naquele lugar, porque me parecia justamente uma coisa interrompida. Eu gostei deste povo que distribui os pertences do morto, que a Maria citou, acho isso sábio, assim, eu acho que colocar para fora, distribuir, expor, zerar com todos, isso me parece uma boa ideia para luto. Agora o Chico Buarque é um bom poeta, né? Não sei se isso demora horas de comentar, assim, mas eu, por acaso tive uma experiência de entrar num quarto que se preservou arrumado
como aquela pessoa, e não tive uma sensação muito boa, me parecia algo interrompido, algo que não se O realizou. que você acha, Maria Helena? Eu acho que arrumar o quarto, você arrumando fora, você está arrumando dentro também, né? Quantas e quantas vezes você precisa arrumar aquele quarto, arrumar aquele armário? Eu uma vez atendi um casal que tinha perdido um bebê e os familiares, logo após o enterro do bebê, eles foram desmanchar o quarto do bebê. E o casal, né, os pais, estavam tão doloridos que não conseguiram nem reagir diante daquilo. Eles só viram que o quarto do bebê estava sendo desmanchado. E assim que todos foram embora, eles foram lá e arrumaram o quarto de volta. Porque não era a hora ainda daquele quarto ser desmanchado. Então, entender que muitas vezes esse movimento que acontece fora está retratando o movimento dentro. Né? Então, o desconforto que você pode ter sentido vem de uma coisa que fica meio cronificada lá, não é? Já meio congelada, sem possibilidade de transformação. Enquanto você está arrumando, você também arruma seus sentimentos, claro, suas ideias, não é? Sua colocação a respeito daquilo. Então, é um movimento. Não é? Essa é uma questão, inclusive, que a Cátia de São Paulo estava levantando, que você acabou de tratar. Quer dizer, será que a dor de perder um filho, principalmente quando é criança, ela disse que perdeu com um filho de 3 anos, é a maior dor que pode existir. Essa perda, diz ela, é uma dor quase insuportável, embora, pelo que você levante, ela não seja necessariamente insuperável. Né? Não necessariamente insuperável. Bel. É uma pergunta mais de ordem prática, aqui do Ronilson de Souza Luiz. Ele pergunta qual deve ser o comportamento político correto em um velório, politicamente correto. Politicamente correto num velório. Politicamente correto num velório. Entender para que serve o velório, né? O velório é um ritual, então, ele junta as pessoas, ele oferece às pessoas a possibilidade de expressar os seus sentimentos. E mostra aos enlutados quem foi o morto deles. As manifestações que aparecem são para mostrar quem foi aquele morto, quer dizer, a falta que ele está fazendo. Essa é a proposta, vamos dizer, do ritual. O ritual é um organizador, porque ele é previsível. A gente sabe o que acontece. Então, se fosse para dizer um comportamento politicamente correto, seria um que estivesse de acordo com isto. Eu vou ao ritual velório para expressar os meus sentimentos para os familiares, os amigos do morto, né, para poder ficar junto, porque tem essa função de congregar, e para repetir e manter aquilo que a cultura espera de mim, que eu faça exatamente esse comportamento. Né? Não é o que a gente vê, muitas vezes. Né? A gente vê as pessoas pondo em dia suas conversas, contando piadas e achando muito mais divertido ali fora do que exatamente aquele momento. Mas, enfim, o ritual tem essa função e eu acho que o correto seria estar nele para cumprir a função que ele oferece. Fernando, Paulo Lima, de Teresina, no Piauí, pergunta para você o seguinte: a perda nem sempre é da vida. No Nordeste, o povo pobre massacrado sente uma sensação de perda coletiva. Na verdade, ele está biologicamente vivo, mas fora da vida. Como lidar com essa situação de morte-vida? Politizar-se, votar, exigir, encher o saco de quem tem poder, envergonhar a elite para que ela tome as atitudes que deva tomar, manifestar-se, mas basicamente envergonhar uma elite hipócrita, manifestar-se, votar, encher o saco. Bel. Fernando, a Cristina Ribeiro, ela cita um cineasta egípcio chamado Aton Egoyan, diretor do filme O Doce Amanhã, que disse numa entrevista o seguinte: o drama essencial do cinema é a perda. Então ela pergunta como lidar com isso na literatura e mais especificamente numa coluna dominical como a sua, coluna semanal da Folha, onde as pessoas colocam às claras suas dores e delícias em se tratando do relacionamento amoroso. Bom, ele quase respondeu, porque na verdade não tem perda, na coluna não tem perda, as pessoas justamente, quem tem o impulso de escrever para alguém, expor o seu problema amoroso e pedir alguma espécie de sugestão ou de comentário, acho que isso já é uma iniciativa vital, assim. Então lá se discute pouco perda, embora isso seja um assunto, como falamos da perda amorosa, assim. O que é curioso da frase do Aton Egoyan aí é a coisa de que um filme também é uma coisa que passou. Teatro isso ainda é mais forte. A literatura ainda... O gesto criativo ele é sempre passageiro. Então, assim, a natureza da criação é também a natureza de uma coisa da vida que principia e acaba, assim.
no fundo, eu acho que o que é legal da gente estar discutindo é que eu acho que a arte justamente catalisa esse sentimento, catalisa a possibilidade de ritualizar a morte. Para mim, que sou ateu, por exemplo, que não tenho rituais religiosos, tenho outros tipos de rituais, assim, a obra de arte é este lugar onde eu posso ritualizar, quando leio, quando escrevo, né? Não me parece que a literatura seja diferente do cinema enquanto lugar onde você pode elaborar a perda. E no caso da coluna, eu acho que é um movimento vital. A discussão ali não é a perda, mas é como sair de um lugar e ganhar outro. Como ganhar, no sentido, acho que é um pouco o contrário. Assim. Você falou que é ateu, o Luiz Lopes de São Paulo mandou outro fax, onde tinham colocado uma questão dizendo que a fé pode então ajudar na perda. Mas e quem não tem fé? Não tem uma religião? Vai ficar muito difícil superar. Você disse que há outros caminhos, né? Você apontou. Acho que sim. Um deles, né? Há o que eu disse, que consiste em viver uma vida plena e decente e digna, procurar sorver o que a vida me dá, e eu espero que isso me console no momento em que eu for morrer. Fala em morrer, Marilena. O Paulo Gilberto de Patos, na Paraíba, telefone e pergunta para você o seguinte: qual é a melhor forma de lidar com a questão da tanatofobia, do terror excessivo da morte, que diz ele é o caso dele? O terror excessivo da morte, eu imagino que seja alguma coisa que até limite essa pessoa para viver coisas comuns do cotidiano, né? Eu acho que seria interessante ele conversar com outras pessoas, talvez com pessoas de mais idade, que possam ajudá-lo a entender o que é, de onde veio isso, e entender que não precisa ser necessariamente um problema psíquico. Ele pode ter este medo da morte, porque isto faz parte da comunidade dele, faz parte de entender, explicar determinados fenômenos, e de onde que ele vai tirar essa resposta? Pode tirar da religião, pode tirar da filosofia, pode tirar de determinadas crenças que façam sentido na comunidade dele. Eu acho que é um medo que pode se encontrar como inerente ao ser humano, mas que o ser humano lida com isto de maneira a não ser um impeditivo de viver. Porque, pelo que ele está dizendo, o medo da morte acaba sendo um impeditivo da vida, né? E acho legal ele poder falar com as pessoas para que veja que outras formas de viver existem onde haja lugar também para a vida, não somente para o medo da morte. E o Piatã fala também então ele quer falar sobre as perdas positivas e não perdas negativas. E ele cita o Borges, o Jorge Luiz Borges, que em um dos seus textos ele tinha um personagem que não se esquecia de nada. De tudo aquilo que ele encontrava, que ele entrava em contato, ele jamais esquecia. Como é essa perda? Como esquecimento, como deixar para trás, renovar-se em direção à vida? Você coloca as experiências que você viveu em determinados lugares, que é isso que eu falo muito de entender o significado daquilo, né? Você vive uma situação, uma perda, uma mudança importante na sua vida, e você acha um lugar para pôr isso na sua vida. Quando você fala, bom, isso aconteceu porque eu estou em determinado contexto, porque eu tenho essas crenças, esses valores, e a partir de agora minha vida mudou um pouco, muito radicalmente, não sei, porque eu tive essa experiência, né? Então, não é tanto esquecer que eu acho que a gente fala aqui, mas é de você entender esse significado e poder continuar vivendo. Não é esquecer, não é negar, mas é colocar isso na sua vida e daqui para frente o que eu vou fazer, sabe? Então, o não esquecer não permite que você ache um lugar para pôr uma determinada experiência que você viveu. Você fica com ela sempre ali viva, né? Tocar a vida com isso, né? Há algumas questões que foram tratadas por vocês e que é um reforço delas. Braga de Cuiabá, no Mato Grosso, né, fala também do aspecto religioso e especialmente da resignação frente à perda. Também Paulo Henrique, de São Paulo, fala da relação da perda individual, né, numa sociedade de massa, como isso é complicado. O Marli, de Florianópolis, né, lembra em relação àquilo que o Bonassi falava sobre perdas que você tem de certezas, especialmente de esperanças na esfera pública frente a elites desse porte que você mencionava. Vitória Ferreira, da cidade de São Paulo, menciona o apóstolo Paulo para falar de perdas que eventualmente são positivas, né, quando se diz eu me perco para poder me encontrar. E aí o Ronaldo Reis, do Rio Grande do Sul, pergunta para você, Marilena, se a mentira é justificável no consolo. A mentira no sentido de dourar a pílula, exato, alguma coisa assim? Olha, eu fico pensando, por que não a verdade?
Porque eu preciso arrumar uma justificativa para a mentira quando eu posso encontrar um lugar para a verdade. Né? No consolo, na relação com a pessoa que sofre, será que eu não consigo achar um lugar para a verdade? Né? Muitas vezes a mentira vai poupar a pessoa que está num momento crítico do seu sofrimento de se deparar com uma outra realidade. Né? E talvez essa verdade que eu estou falando precise ser colocada mais à frente, quando a pessoa já estiver mais estruturada, mais fortalecida. Né? Mas eu acho que talvez se pudesse colocar o esforço mais no sentido de achar quando vai ser possível abordar inteiramente isto, em lugar de justificar a mentira. Só aproveitando essa possibilidade, você várias vezes falou da importância do luto e dos rituais, o Bonassi também falou, e Fábio de São Paulo pergunta, né, por quanto tempo você deve usar o luto? Hoje em dia não se usa mais, não é? Não se usa. Antigamente usava, se tinha uma escala do luto, uma hierarquia do luto. Né? Diz que depois de Chanel, que botou o pretinho para ser assim, a pretinho roupa básica, básico. Então o luto perdeu esse significado. Ninguém Ficou usa charmoso. mais. Ninguém usa mais. Eu pensei pra ser, que enquanto o seu coração estiver chorando. Aí é uma forma, e independe da roupa que você veste. Independe da roupa que você veste. O significado de usar o preto como luto é você comunicar às pessoas que você está numa condição especial. Então as pessoas captam aquilo e dão a você o tratamento especial. Como a gente não tem mais isso não fica dito, né? Nós temos várias questões, né? Abel, várias aqui que vieram da plateia, eu tenho questões que vieram de Montes Claros, de Minas Gerais, do Kleber, também do João Luiz, que veio de Curitiba, um e-mail também enviado, né, daqui para perguntar sobre o amor. Eu vou passar até aqui aos nossos dialogadores, mas nós estamos terminando o nosso Diálogos Impertinentes, que hoje tratou do tema a perda. Nossos dialogadores foram Maria Helena Pereira Franco, que é psicóloga, psicoterapeuta, professora titular, né, da pós-graduação e da graduação na PUC São Paulo, e o escritor, roteirista, dramaturgo Fernando Bonassi. Diálogos Impertinentes, uma promoção conjunta do jornal Folha de São Paulo, do SESC, Serviço Social do Comércio, e da PUC São Paulo, acontece todos os meses e tratando sempre de temas fundamentais no nosso dia a dia. Por isso, nós agradecemos, né, aos nossos dois dialogadores a possibilidade exatamente dessa conversa e esperamos que você esteja conosco no nosso próximo programa, que será sobre a eternidade. Até lá! Falou, hein? Se ganha o Brasil para melhorar a situação de conformidade.